Coisa linda essa criançada, não é? Graças a Deus. Ontem tivemos um grande privilégio de cultuar o nome de Jesus lá na Rampa do Cristo. Lá em cima, rampa de paraglider, foi bom, tempo gostoso. Pelo menos por uns 3, 4 dias a gente não vai esquecer, não é? Bruna, Marquinhos, a nuca arde, a panturrilha dói. E fica no corpo os sinais aí de que de fato nós subimos até lá em cima. Mas foi um tempo bom. Quem não foi, perdeu. Próxima vez, reserve aí esse tempinho para a gente subir a trilha do Cristo. Foi muito bom. Quero compartilhar com você a continuação de uma mensagem que nós ministramos aqui há 15 dias atrás, comparando a vida de espiritualidade de Saul e Davi. Estão lembrados? Abra sua Bíblia então comigo lá em 1 Samuel, capítulo 16. Há 2 semanas atrás, nós aprendemos com o exemplo negativo de Saul. Hoje nós vamos para o exemplo positivo de Davi. O tema da mensagem é cheios do Espírito Santo. Nós estamos procurando andar no Espírito, caminhar cheios do Espírito Santo. Nós então recorremos ao exemplo de dois homens que tiveram a presença do Espírito Santo em suas vidas, mas a reação de ambos não foi igual, cada um reagiu de um jeito. 1 Samuel 16, eu leio com você o versículo 23. Perdão, 13. Versículo 13. Diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Lemos esses mesmos 2 versículos há 15 dias atrás e focamos em Saul. Interessante que a palavra de Deus relata o momento em que Jessé unge Davi e o Espírito Santo se apossa da vida de Davi, passa a fazer parte da existência de Davi. Imediatamente, o texto da palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E a pergunta que nós fizemos é: por que o Espírito Santo se retiraria da vida de alguém? Por que o Espírito de Deus deixaria de habitar a vida de uma pessoa? Por que motivo? O que aconteceu com Saul? Que tinha o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não permaneceu habitando na vida dele. Então a palavra de Deus nos mostrou que Saul era uma pessoa interesseira, buscava Deus só quando tinha interesse próprio. Para não perder a guerra, ele corria para Deus. Ele fez isso, sacrificou na frente do sacerdote, não podia. Foi um ato ilegal diante da lei de Deus. Permitiu que o seu povo recolhesse espólios de uma guerra que Deus falou: não recolham os espólios. Uma orientação simples, Saul desobedeceu. E chega no capítulo 15, versículo 11, Deus diz assim: Saul deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então nós entendemos, olhando para a vida de Saul, pela postura que ele tinha diante das situações da vida, diante de Deus, diante da orientação de Deus, a postura de Saul demonstrou que ele não tinha interesse nenhum em se submeter ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo se retira da vida dele. Por outro lado, Davi recebe o Espírito Santo. A pergunta é: qual é a reação de Davi então, ao receber o Espírito Santo? Será que a história de Davi vai ser diferente de Saul? E eu e você sabemos que foi diferente. Se por um lado Saul não levou Deus a sério, e nós vimos que Deus não está de brincadeira, Saul não quis obedecer a Deus, e Deus arranjou uma pessoa para fazer o que era para fazer. Chamou Davi. E nós aprendemos que se a gente fizer corpo mole, Deus chama outro. Saul também se tornou uma pessoa vulnerável espiritualmente, emocionalmente, perturbada.
Se essa foi a atitude de Saul, por outro lado, Davi não. Davi foi firme. Davi foi disposto. Davi foi ousado, corajoso, se submeteu ao Espírito Santo. E é no exemplo de Davi que eu queria focar junto com você. Para que você e eu saiamos daqui hoje cheios do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Então, como foi a reação de Davi ao receber o Espírito Santo? Olha comigo no capítulo 16, a partir do versículo 14, nós vamos ler agora todo esse trecho e vamos observar aqui o Espírito Santo usando a vida de Davi. Então, lendo de novo o 14, tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Então nós temos aqui, meus irmãos, já o primeiro exemplo de que o Espírito Santo passa a fazer parte da vida de Davi e Deus já começa a usá-lo imediatamente. Notaram que a ausência do Espírito Santo na vida de Saul trouxe um problema? E a solução para esse problema foi chamar alguém que tinha a presença do Espírito Santo? Então nós temos aqui uma demanda espiritual. Agora olha aqui para mim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se alguém chegar assim para você e falar: olha, tem um espírito maligno atormentando alguém da minha família, você pode lá me ajudar? Tocar um violão lá? Você vai? Uma demanda espiritual. Se alguém falar: ó, o negócio está complicado lá em casa, e eu acho que é espiritual, você vai? Se alguém chamar você? Não precisa responder em voz alta não, tá? A demanda espiritual, meus irmãos, ela chama a nossa atenção, nos deixa acuados, não é? Pergunta: Davi deixou de ir? Davi titubeou? Ficou em dúvida? Vou, não vou? Vou lá fazer o quê? Esse rei nem obedecendo a Deus não está. Mas Davi atendeu uma demanda espiritual. Davi foi. E a gente pode perguntar: mas por que Davi foi considerado uma pessoa ideal? Porque ele tocava bem a harpa? Porque a primeira ideia é essa, né? Mas vocês notaram ali as características de Davi? Topa a harpa legalzinho. Homem valente, sisudo de palavras, homem de guerra. Mas o final do versículo fala: o Senhor é com ele. Demanda espiritual, a gente resolve com recurso espiritual. Então não era só a harpa, mas Davi foi. Então preste atenção, meus irmãos, Davi está ajudando a lidar com uma demanda espiritual de uma pessoa. Um caso específico, dando atenção para alguém. Alguém está precisando, uma necessidade espiritual, servo de Deus que tem o Espírito Santo, foi chamado e atendeu.
Segunda demanda que eu quero compartilhar com você, a gente vê o Espírito Santo levando Davi em direção a algumas situações. Capítulo 17, olha comigo. Nós temos aí uma outra demanda. A partir do versículo 8, diz assim, que Golias, que era um valente guerreiro dos filisteus, lá no versículo 8, Golias parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, eles estavam naquelas fileiras assim de guerra, né? Um exército de frente para o outro. Então ele diz, para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então, conhecemos a história, as crianças conhecem mais que a gente, né? A gente até lê pouco essa história, as crianças leem bastante, mas vamos relembrar alguns detalhes aqui dessa luta, dessa batalha, dessa demanda que Deus está enviando para Davi. Agora, versículo 17, olha aí. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos, um éfa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Então nós temos aqui o 18, 19, nos dizendo, aliás, 17, 18, 19, nos dizendo que Jessé chama Davi e fala, olha, vai no campo de batalha, teus irmãos estão lá, 3 irmãos de Davi estavam lá, pelejando por Israel, pelo rei Saul, contra os filisteus. Jessé, pai cuidadoso, curioso, queria saber como os filhos estavam, como ia a guerra, manda suprimento para os filhos, manda suprimento para o exército, e manda o Davi, menino de recado, né? Pombo correio, vai ver como é que está, volta para falar como é que está. Davi vai e não volta. Conhecemos a história também, que Davi vai e não volta. Agora eu quero mostrar para você o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 32. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Até aqui, só para a gente lembrar, não vamos ler todo o texto, todo o capítulo. Depois de chegar em casa, durante a semana, convido você para ler todo o capítulo 17. Pode ler o 18, 19, que ainda é desfecho da história. Leia o capítulo 17, você vai ficar por dentro dessa história maravilhosa. Meus irmãos, a primeira demanda que Deus leva a Davi é para ajudar Saul no seu tormento espiritual. Ajudar uma pessoa. A segunda demanda que Deus leva a Davi é para lidar com uma guerra. É para enfrentar um exército. Notaram a diferença das demandas? Notaram proporcionalmente como que é diferente? Lidar com uma pessoa e lidar com um exército inteiro? Mas são duas demandas importantes e Deus leva Davi em direção a isso. E diferente dos outros, Davi cheio do Espírito Santo, ousado, corajoso, chega e fala quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Postura diferente de todo mundo. Saul ficou com medo, o exército ficou com medo, não tinha ninguém do tamanho daquele homem. Os filisteus eram grandes. A gente sabe que o povo ali do Oriente Médio, né, naquela região, é tudo baixinho. Baixinho, narigudo igual eu, usa barba, mas não tem estatura. Dizem que os filisteus, alguns eram assim, do pastor Walter para cima.
Então dá para a gente imaginar que eram homens grandes, muito grandes, e fortes, encorpados, colocavam medo. O exército de Saul estava morrendo de medo. E Davi, que era judeu, baixinho, tinha medo não. Foi ousado. Foi ousado. Diante dessas duas demandas, meus irmãos, o Espírito Santo levando Davi em direção a uma pessoa atormentada espiritualmente, levando Davi em direção a um exército, afrontando os exércitos do Deus vivo. Que lição a gente tira para a nossa espiritualidade? O que a gente aprende? Como é que a gente cresce? Como que a gente se enche mais do Espírito Santo? E a gente entende o agir de Deus para a nossa vida. É isso que eu queria compartilhar com você hoje. Estão comigo? Vamos lá? Primeira coisa. O Espírito Santo vai te levar em direção aos problemas. Vou repetir. O Espírito Santo, se você está disposto a caminhar com Deus, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, encher a sua vida, andar no Espírito, o Espírito Santo vai te levar em direção aos problemas. Demandas fáceis que Davi teve que lidar? Muito difíceis. Pensa comigo, se Davi não tivesse ido lá socorrer o rei Saul, naquele tormento espiritual. O Espírito Santo leva Davi em direção a um rei perturbado espiritualmente. Se Davi não faz nada, o reino que já não andava bem, ia ficar pior. Concorda? Se Davi não faz nada, todos sofreriam nas mãos de um rei atormentado espiritualmente. Isso era do interesse do Davi? Era do interesse do povo de Deus? Era do interesse de Deus? Era. Não é à toa que Deus leva Davi em direção ao tormento espiritual de Saul. Porque um rei atormentado espiritualmente podia ferir o seu povo, conduzir mal o seu povo, podia atrapalhar os planos de Deus. Então Davi aceita aquela demanda e vai ajudar para que os planos de Deus não sofressem interferência, para que um rei perturbado não atrapalhasse o andamento que Deus tinha para o seu povo. Davi atende, vai lidar com aquela demanda espiritual. O Espírito Santo levou Davi em direção àquele problema. Se Davi não enfrenta Golias, e o povo de Israel sucumbe diante daquele exército, se Davi não vai lá, ou se Davi se coloca amedrontado junto com o povo e junto com o reino que não andava bem, também ia ser pior, porque agora ia ser governado por um rei pagão, de outra nação, fazendo o povo de Israel escravo de novo. E o plano de Deus para o seu povo iria sofrer interferência. Então Deus capacita um homem para enfrentar uma batalha. Em nome do seu exército, Deus leva Davi em direção a problema. E eu queria que você soubesse disso, que quanto mais do Espírito Santo você encher a sua vida, mais Deus vai te levar em direção ao problema, a demandas espirituais, para ajudar pessoas, para socorrer quem está angustiado, quem está sendo atormentado, quem está escravizado, quem está precisando de libertação. Saiba disso, tenha convicção disso. Servir a Deus e ser uma pessoa cheia do Espírito Santo não é um mar de rosas, não é coco na praia. É lidar com problema, meus irmãos. É lidar com as trevas. Vou falar mais uma vez que nós não estamos aqui para brincar. Não é à toa que Jesus declara que sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não
prevalecerão. Contra quem que a igreja está atuando, meus irmãos? É contra o inferno. Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, saiba disso. Deus vai usar a sua vida para aplacar o poder do inferno. São as demandas que Deus vai levando a gente. O Espírito Santo, ele habita em nós, meus irmãos, para acontecer duas coisas na nossa vida. Primeira, santificação. O Espírito Santo habita em nós para que a gente seja moldado, transformado, melhorado, para que a gente consiga suprimir o desejo da carne, esse lado carnal que nós temos. Nós não damos conta de fazer isso sozinho, não. O Espírito Santo habita em nós para que a gente consiga vencer a carne e então dar os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito. Esse é um processo do Espírito Santo na nossa vida. Santificação. Segundo, é o serviço a Deus, ao reino. Então Deus vai usar a nossa vida, o Espírito Santo vai nos usar. E se você buscar andar no Espírito, viver cada vez mais cheio do Espírito, então saiba que esse mesmo Espírito vai te levar em direção a demandas difíceis. Essa é uma notícia que eu queria te dar. Eu aprendo isso com Davi. Segunda coisa que eu queria que você soubesse é que não temas, porque do Senhor é a guerra. Davi declara isso. Chega no capítulo 17. Davi se encontra com o filisteu, né, para enfrentar o filisteu. Encara o filisteu, diz para o exército dele: olha, quem é esse filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que Davi está dizendo aqui, meus irmãos? Essa guerra era de Saul? Não. Essa guerra era de Israel? Não. Essa guerra era dele pessoalmente? Não. Davi está dizendo: essa guerra é do Senhor. Nós estamos pelejando uma peleja de Deus. Nós estamos aqui em nome de Deus. Então não temas, porque do Senhor é a guerra. Por outro lado, você precisa ter ânimo para pelejar as pelejas de Deus. Coragem e ousadia para lutar as batalhas do Senhor. Geralmente, quando a gente ouve uma mensagem nesse texto, já ouvi muitas, a maioria diz assim: olha, enfrente os teus gigantes. Mas esse texto não está falando de uma demanda pessoal de ninguém. A guerra aqui é de Deus, e Davi sabia disso. Não é à toa que Deus fala para Saul, aliás, Davi fala para Saul: olha, eu vou em direção a esse filisteu, porque ele está peitando o exército do Senhor. Essa guerra é de Deus, essa demanda é de Deus. Os filisteus estão atrapalhando o plano de Deus. Davi sabia que essa batalha não era dele, essa demanda não era uma demanda política, expansionista, mas era uma batalha de Deus. E ele firmemente vai lutar a batalha de Deus, vai pelejar a peleja de Deus. Geralmente a gente convida Deus para lutar as nossas batalhas, né? E cá entre nós é muito bom saber que Deus está conosco, para a gente enfrentar as nossas batalhas, para a gente enfrentar as nossas lutas. A pergunta aqui é ao contrário: estamos dispostos a pelejar as pelejas de Deus? As batalhas de Deus? Quem aqui orou essa semana dizendo assim: Senhor, aonde é que nós vamos batalhar essa semana? Juntos. Eu quero batalhar em Teu nome. Eu quero honrar o Teu nome. No meu trabalho, aonde eu estiver, na viagem que eu estou fazendo, no percurso, aonde o Senhor me colocar, eu vou honrar o Teu nome, eu vou batalhar as Tuas batalhas. Me leva em direção às Tuas lutas, eu quero pelejar em Teu nome. Alguém fez essa oração essa semana? Pois eu não tinha feito também não, até me deparar com essa verdade, meus irmãos.
Deus nos enche do seu Espírito para a gente batalhar as batalhas dele, pelejar por ele em nome dele. Texto que o presbítero Rodrigo leu aqui conosco. O que o apóstolo Paulo fez junto com Barnabé? Rasgou as suas vestes a hora que alguém ousou dizer que aquela cura foi em nome de um Deus falso. Defendeu o nome de Deus. Olha a ousadia de pessoas cheias do Espírito Santo, lutando a luta de Deus, batalhando a batalha de Deus, pois nós estamos aqui, cheios do Espírito Santo hoje. É para a gente caminhar em direção a essas lutas, é para a gente conversar com Deus. Senhor, aonde é que está a batalha? Me leva lá, eu quero. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhando nos seus olhos. Jesus não foi enviado a esse mundo para morrer numa cruz, ressuscitar e depois enviar o seu Espírito Santo para habitar em nós, para nós sermos um povo fraco, lerdo, moroso, sem ousadia, sem ânimo, sem vigor. Jesus morreu numa cruz e nos deu o seu Santo Espírito para que nós fôssemos um povo forte. A pergunta é: cadê o povo de Deus para lutar as batalhas de Deus hoje? Tem alguém aí? Amém? Deus nos enche do seu Espírito, meus irmãos, não é para a gente ser um povo acovardado, não. É para a gente enfrentar, seja uma demanda espiritual para ajudar uma pessoa, seja um exército, venha quem vier. Porque nós estamos batalhando em nome do Senhor, e do Senhor é a guerra. Você pode repetir isso comigo? Do Senhor é a guerra. Mais uma vez, do Senhor é a guerra. Deus chama você para uma luta que já está vencida. Não esqueça disso. Nós pelejamos por uma causa, meus irmãos, que é garantida a vitória. Porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Falamos disso hoje de manhã aqui. A Bíblia conta uma história que nós já sabemos o final, o desfecho, e Ele é bom, e Jesus é o vencedor, Jesus é o Rei. Então não se acovarde diante das batalhas que Deus levar você, seja ela espiritual, seja ela política. Se for um governo afrontando a sua fé, lute em nome de Deus, abra sua boca, rasgue o peito e defenda o Evangelho. Nós não nos amedrontamos diante de homens, governos, poderes, ideologias, ninguém, porque do Senhor é a guerra. E usados pelo Espírito Santo, nós seremos ousados pelo Espírito Santo. Davi ousou enfrentar um exército, ousou enfrentar um espírito maligno, porque era um homem cheio do Espírito Santo. Então não tema, porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Amém? Última coisa que eu queria compartilhar com você. O que você tem nas mãos para Deus usar a tua vida? Qual é o recurso que você tem hoje? O que você sabe fazer? Como que Deus pode usar você através do Espírito Santo que habita a tua vida? Vocês notaram como que Deus usou Davi na demanda espiritual? Tocando uma harpa. Vocês conhecem a história, nós não lemos, mas vamos relembrar aqui também, que lá no capítulo 17, versículo 40, o texto nos diz que tomou Davi o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Pouquinho antes aqui, depois, durante a semana, eu sei que você vai ler o capítulo 17, você vai encontrar um relato de Davi sendo todo armado, recebendo um capacete, uma armadura, uma espada, né? E Davi baixinho, não deu conta de carregar aquela armadura, era muito pesado. O próprio Davi tomou a iniciativa, falou: não vou usar esse negócio não. Arrancou o capacete, arrancou a armadura, deixou a espada, foi na beira do rio, pegou 5 pedras
E ele foi fazer o que ele sabia, atirar pedras com a funda. E como que ele venceu a tormenta do espírito? Tocando harpa. Como que ele venceu o gigante que ninguém ousou enfrentar? Jogando pedrinha com a funda. Porque era o que ele tinha nas suas mãos, era o recurso que ele tinha. E ele sabia fazer, e o Espírito Santo sabia que ele era bom naquilo, e ele, disposto nas mãos do Espírito, venceu duas demandas muito importantes. Uma espiritual e uma política diante de um exército. Estão notando, meus irmãos, que o Espírito Santo está usando em Davi o que ele sabe fazer, o recurso que ele tem? Por isso eu pergunto para você, o que você tem nas mãos hoje, para o Espírito Santo usar a tua vida? Como que o Espírito Santo pode usar você? Lá no seu trabalho, através da sua profissão, do que você sabe fazer, da experiência que você tem. Como é que o Espírito Santo pode tornar as tuas mãos instrumento de graça, de bênção, de vitória? Coloca o teu recurso nas mãos do Senhor. Disponibiliza a tua vida, enche a tua vida do Espírito Santo, para ver como que o Espírito Santo vai usar o que você sabe fazer para a honra e glória dele. Deus quer te usar com o que você tem de melhor para fazer o trabalho mais importante do universo. Estava ouvindo um colega pastor contando uma experiência. Alguém chegou para esse colega e falou assim: olha, eu trabalho numa empresa que é representada em mais de 100 países. E assim, meio que tirando vantagem, né? Dizendo que ele era um super funcionário de uma super empresa, de um super empreendimento, que está em mais de 100 países. E aí esse colega pastor respondeu assim, falou assim: você não está sabendo é de nada, pois eu trabalho no maior empreendimento que tem no universo. Eu sirvo a Deus no projeto de salvação. E não tem nada maior que isso. Não tem nenhum trabalho mais importante que esse. Eu sirvo o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas. E às vezes a gente acha que a gente faz um trabalho muito bom profissionalmente, e é muito bom a gente ter uma profissão que a gente gosta, que a gente se encontra, né, que a gente tem condição de crescer, a nossa família, outras pessoas, abençoar, ser abençoado através daquela profissão. Mas nós nunca podemos esquecer, meus irmãos, que o maior empreendimento é aquele que Deus chama a gente para participar, em nome dele. Lutar suas lutas, empreender as suas batalhas, fazer das nossas mãos instrumento de bênção, graça e vitória. Nada se compara a isso, nenhum trabalho chega aos pés desse trabalho. Então use o que você tem de melhor, aliás, use a sua própria profissão para a honra e glória de Deus, para esse trabalho que é maior, esse empreendimento que é para a eternidade. E é claro que essa pessoa, conversando com o pastor, teve que engolir seco, né? E perceber que tem um empreendimento maior, tem algo maior acontecendo, tem algo mais importante acontecendo do que o nosso próprio trabalho. E se as nossas mãos não estão sendo instrumentos de Deus, para a honra e glória de Deus, nós estamos investindo muita força no trabalho errado. Não é para você parar de fazer o que você faz, não, ao contrário. Sirva a Deus lá onde você está, no seu trabalho, no seu ramo. Faça do seu trabalho como engenheiro uma engenharia que honra e glorifica a Deus em todo momento. É possível? É possível. É possível fazer do seu negócio um negócio que honra e glorifica a Deus? É. Que abençoa a vida de pessoas, que leva o nome de Jesus? É possível. Pode ser que alguém estranhe? Pode ser que alguém estranhe. Mas vai saber que você é um servo de Deus, serva de Deus. Não é só um profissional. O que você tem nas mãos para a honra e glória de Deus? Para o Espírito Santo usar a tua vida
Esse é o último ponto que eu compartilho com você. E chamo você para uma reflexão. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você está precisando mais do Espírito Santo, clame por isso. Peça a Deus. Abra a sua vida. O Espírito Santo entra em nós, meus irmãos, na medida que a gente se esvazia. Casa cheia não é lugar para o Espírito Santo. Coração cheio não é lugar para o Espírito Santo. Coração vazio, se esvaziando de si mesmo, abrindo mão de ídolos falsos, é um coração ideal para a habitação do Espírito Santo. Mas saiba, cada vez mais, se você buscar Deus, buscar se encher do Espírito, o Espírito Santo vai te levar em direção aos problemas, a lutas, demandas difíceis, espirituais. Chegar alguém endemoniado diante de você, desespera não. Chama o pastor vai lá, ele te junta força, ora, exorciza. Mas o que vai te ajudar nessa hora não é o sal grosso, é a presença do Espírito Santo em você. O que capacitou Davi para lidar com a demanda espiritual é a presença do Espírito Santo. O Senhor era com ele. É assim que você se enche do Espírito, é assim que você mune a sua vida de recursos, você vai ter munição para lidar com essa demanda difícil. Cheio do Espírito Santo. Agora, se alguém chamar você para lidar com a demanda espiritual, e se você estiver distante de Deus, não vai não. Porque eu já vi muita gente passar vergonha. Passar vergonha. Já vi espíritos malignos dizerem coisas pessoais que só a pessoa sabe. E a pessoa passou vergonha. Sei de vários casos. Agora, a pessoa cheia do Espírito Santo faz o inferno tremer. Por causa do Espírito Santo, não é por causa da gente, não. Feche os teus olhos, quero orar com você. Chamo você para avaliar a sua vida, como você tem andado com o Espírito Santo. Precisa de mais? Tem sede? Está disposto a ir em direção aos problemas? O Espírito Santo na tua vida santifica a tua vida, molda o teu caráter para usar a sua vida. Então, coloque a sua vida diante do Espírito Santo, disposto a lidar com problemas, demandas difíceis. Servir a Deus no mundo caído não é fácil, meu irmão. Minha irmã, não é fácil. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas não temas, porque do Senhor é a guerra, as demandas espirituais, as lutas e batalhas de Deus. A vitória é garantida. A vitória é garantida. A guerra do Senhor é a guerra. Então coloque a sua vida diante de Deus. Fala, Senhor, eu quero pelejar as tuas pelejas. Quero lutar as tuas lutas. Quero defender o teu nome, o teu evangelho. Não se acovarde. Não se acovarde. Chame o Espírito Santo para trazer um espírito ousado a lutar as lutas de Deus. Jesus não morreu numa cruz, meus irmãos, para sermos um povo desanimado, um povo fraco. Jesus não enviou o seu Espírito Santo para sermos um povo acovardado. Não temas, porque do Senhor é a guerra. E coloque diante de Deus o que você tem nas tuas mãos, que recurso você tem, que habilidade que você tem, o que você sabe fazer. Coloque isso nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo te use como um instrumento eficiente no seu reino, dentro da igreja, fora da igreja. Coloca a tua vida diante do Senhor, junto com os teus recursos, para que as tuas mãos honrem a Deus em todo lugar. Pai, louvado seja o teu nome, porque um dia o Senhor
enviou o Teu Santo Espírito para habitar na vida de cada um de nós, Deus. Que privilégio, Senhor Deus, sermos habitados por Ti. Nós não merecemos. Não merecemos o sacrifício de Jesus. Nós não merecemos a presença do Espírito de Deus. Mas o Senhor habita em nós, Pai. Privilégio, Deus, louvado seja o Teu nome. Teu Santo Espírito possa usar as nossas vidas, Senhor Deus, em demandas difíceis. Nós nos dispomos, nos comprometemos, Senhor Deus, a pelejar as Tuas pelejas, a lutar as Tuas batalhas. Usa as nossas vidas, Senhor Deus. Nós não nos acovardamos diante das trevas, em nome de Jesus. Nós não recuamos diante do inimigo, porque nós somos a habitação do Espírito do Senhor. Queremos ser um povo ousado, corajoso, forte. Usa as nossas vidas, Pai, para batalhar as Tuas batalhas. Mas usa o recurso que nós temos também, limitado, nós sabemos. Mas usa o recurso que temos, aquilo que sabemos fazer, para a honra e glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, usa as nossas vidas.